Sabe aqueles momentos que o bicho tá pegando, seu chefe fala, faz assim mesmo, depois a gente arruma? Ou depois a gente testa, não liga pra isso não, entrega logo que a gente precisa ir pra produção rápido. Hoje é o dia de você aprender a lidar com essas situações e mais, aprender a tirar proveito delas também. Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é frases de chefe que detonam a qualidade do software. E o que você precisa fazer para aprender a lidar com elas e até tirar proveito aí para sua carreira. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira, quer entregar software de qualidade para virar pleno, para virar sênior, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo e seguir o canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Para começar, eu queria fazer um disclaimer aqui. Eu vou trazer algumas frases que a gente, como dev, escuta todo dia, toda semana, frequentemente no nosso trabalho. E são frases que irritam. Se você está aqui no canal, se você me achou nas redes sociais, provavelmente você é uma pessoa que está atrás de entregar software com mais qualidade, para ter uma vida mais tranquila, para de repente pleitear uma promoção, subir de nível na carreira, ter o seu trabalho reconhecido aí na sua empresa. E quando você escuta esse tipo de frase, meio que parece que é uma agulha que entra no nosso cérebro aqui e dá uma cutucada que machuca, que irrita demais e estressa. O que eu quero trazer aqui para você hoje não é mais estresse. Eu não quero que você seja mais um reclamão ou mais uma reclamona para ficar falando que a sua empresa não liga para a qualidade, que seu chefe também não liga. Esse tipo de coisa eu escuto aqui no canal, nas redes sociais, toda semana. Sempre tem alguém que fala as mesmas coisas, as mesmas reclamações. E eu também já passei por isso. Passei por isso várias vezes durante a minha carreira. O que eu quero trazer para você aqui é que, primeira coisa, reclamar não ajuda em nada. Não adianta você ficar só reclamando. Se você só reclama, as coisas não mudam. O que você precisa é ter material, ter embasamento para conseguir mudar a sua situação. Ficar só reclamando não vai mudar nada para você, não vai deixar seu trabalho melhor, não vai deixar você menos estressado ou menos estressado. Só deixa a gente mais irritado, inclusive. Então, não adianta ficar reclamando. E segunda coisa, tem jeito de lidar com isso sim. Dá para você, inclusive, tirar proveito da situação. Geralmente são frases que a gente escuta em momentos de crise, em momentos que a gente está apertado de trabalho ali, e você consegue ter uma abertura para falar de algumas coisas com mais facilidade do que num ambiente ali mais controlado, um ambiente mais tranquilo. Então, existem formas de você tratar essas situações, existe um porquê dessas frases saírem da boca da gestão, do seu chefe, do seu diretor, da sua diretora, existe um motivo. E a gente precisa entender melhor esses motivos para poder argumentar ao nosso favor. Sempre visando a mudança e a evolução. Se você está aqui no canal, se você me achou aí nas redes sociais, é porque provavelmente você é um dev, é uma dev que está atrás de evolução profissional. Você quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, para se destacar dentro do mercado, se destacar dentro da empresa. Ali, quem sabe, conseguir uma promoção, virar pleno, virar sênior, virar um especialista, um engenheiro de software. E você chegou aqui por causa disso. Então, eu não quero que você encare tudo isso aqui como mais um cenário de mimimi para você reclamar no café ou nas redes sociais, não. Beleza? É para você absorver as coisas que eu vou fazer aqui, para você mudar a sua situação, mudar o panorama geral ali do seu trabalho, para você também conseguir mudar de nível e evoluir na carreira. Ó, então vamos lá, vou trazer 3 frases aqui que se você é dev e trabalha com isso aí já pelo menos há um ano, provavelmente você já ouviu pelo menos uma dessas 3 frases, ou até já deve ter ouvido as 3 frases também nesse curto período que você está na área aí. Se você é mais experiente, provavelmente você já ouviu isso várias e várias vezes, como eu já ouvi. A primeira frase, entrega assim mesmo, que depois a gente arruma.
Cara, como eu já escutei essa frase na minha carreira. É impressionante como os gestores, como a chefia gosta de falar isso aí, principalmente quando a gente está com os prazos apertados, que é praticamente sempre, né? A gente escuta muito isso, pô, libera logo esse negócio aí, vamos mandar para produção. E aí você olha lá, você, pô, mas isso aqui é uma gambiarra, cara. Tem que fazer só colocar uns gravetinhos aqui para tampar o buraco. E isso aqui uma hora vai quebrar tudo, vai ficar ruim depois, né? Mas o chefe vai lá e libera a gambiarra, ele aprova a gambiarra, né? Entrega assim mesmo, não tem problema. Aí quando a gente tiver mais tranquilo, a gente arruma aí, depois a gente vê. E fica pro seu eu do futuro aí, como diria um amigo meu. E tem dev que inclusive adora ouvir essa frase, porque tem um monte de dev que é tarefeiro, dev gambiarreiro, que gosta só de aparecer para tampar um buraquinho ali, para resolver um problema pontual e depois colher os louros da vitória ali e falar que, pô, eu que consegui resolver aquele bug super rápido em produção e eu coloquei tudo para funcionar ali e daqui a 2 semanas, uma semana às vezes você tá lá corrigindo o problema que esse dev colocou em produção, porque provavelmente ele fez essa gambiarra e depois ele saiu da empresa ou ele mudou de time e você nunca mais viu esse cara aí, essa pessoa não dá para saber mais como ele fez, por que que ele fez. Isso são coisas muito comuns de acontecer nas empresas. E qual que é o grande problema dessa frase aí? Por que, que ela é ruim, ela é desastrosa para a qualidade do software? Primeiro, porque ela incentiva soluções de curto prazo. Como eu falei, essa frase principalmente, né, ela aparece muito em momentos de crise. Quando a gente está lá com um monte de problema, e não estou nem falando se o software está parado em produção ou não. Às vezes o time está muito ocupado com algumas coisas, né? E aí, esse tipo de frase, pô, entrega assim mesmo, que depois a gente arruma, sempre incentiva soluções de curto prazo, onde a gente não pensa direito como vai fazer as coisas. A gente não para pensar numa boa modelagem de software. A gente não para pensar se dá para usar recursos da tecnologia, recursos da linguagem de programação que são melhores ou mais adequados para determinada situação. Porque você fica ali na febre do rato, né, de ter que fazer as coisas mais rápido. É sempre o curto prazo, é resolver agora e depois eu vejo como isso pode ser melhorado ou se às vezes nem preciso melhorar isso. E muitas vezes a gente confunde esse tipo de pensamento com o MVP. Hoje em dia, com o Agile, com o Scrum, com o Kanban, a gente fala muito sobre MVP, né? Sobre fazer o produto mínimo viável ali, o menor esforço possível para fazer o negócio funcionar. Isso não é um MVP na maioria das vezes. Gambiarra não é MVP. A gente não faz as coisas de qualquer jeito para talvez um dia, quem sabe, a gente arrume. Não é assim que funciona. Não pode confundir uma coisa com a outra. Então, isso é um grande problema e quando vem da gestão é pior ainda porque gera um incentivo. E muitas vezes é isso que gera a impressão no time de que a empresa não tem uma cultura de qualidade. Porque é sempre em cima da urgência. A gente sempre quer fazer as coisas de qualquer jeito para se livrar dos problemas, para pegar a próxima tarefa, para pegar o próximo projeto, para pegar a próxima atividade. Uma outra coisa que causa um grande problema é dificultar as manutenções futuras. Se você faz uma gambiarra ali no meio do seu código, muito provável que você vai ter problema de manutenção no futuro. Eu lembro que teve uma situação em que a gente precisava fazer um cálculo ali dentro do software e tinha aplicação de um valor de IOF. E esse valor de OF não estava na parte do cálculo. E a gente teria que fazer uma alteração grande. Tinha que pegar o valor no banco de dados para poder mandar para o sistema que faz o cálculo, para poder alterar as fórmulas do cálculo, para depois retornar o valor corretamente. E teria um esforço para fazer tudo isso. E aí, na época, a minha gestão falou exatamente isso. Falou, cara, faz o mais rápido que você puder, porque a gente precisa resolver. E aí, o que, que eu fiz? Eu entrei na tela onde aparecia o valor do cálculo ali, na parte da tela mesmo, no HTML, entrei lá no Razor, né, dentro do C Sharp, no ASP.NET MVC, e eu coloquei um valor fixo de OF lá. Não é uma coisa que altera, né, constantemente, o OF é uma taxa bem fixa, né, demora um pouco para mudar,
mas resolveu o problema. E aí, quando eu fiz a alteração, eu falei, ó, a gente pode fazer a alteração desse jeito, só que, cara, isso aqui é uma gambiarra sem tamanho. E aí, pô, você tá com um problema aí, a gente pode resolver, mas isso aqui é totalmente errado. Isso aqui vai dar problema em algum momento. E aí, o que a gestão me disse? Cara, entrega a si mesmo e depois a gente arruma. Um último problema aqui que costuma acontecer também, às vezes, a solução da gambiarra gera mais bugs do que a solução definitiva, né? Do que uma solução bem pensada. Eu já cansei de corrigir problema desse tipo, que o dev foi lá, fez uma gambiarra monstruosa e falou, ó, eu resolvi o problema, pode subir assim se você quiser. E aí o chefe fala, sim, entrega assim mesmo, depois a gente arruma. E obviamente não arrumou. Só que quando chegou em produção, deu um monte de bug. E a gente passou um mês inteiro corrigindo o bug desse negócio. E aí você pode estar pensando, pô, André, eu sei que é ruim, mas assim, se o chefe falou que, cara, entrega com gambiarra mesmo, que depois a gente arruma, ele já deu a permissão. Então, o que eu vou fazer a respeito? Eu vou peitar o chefe, vou falar que a gente tem que fazer direito? Não vai funcionar, ele vai me mandar embora, né? O que eu faço então? Existem coisas assim que você pode fazer para argumentar sobre isso. A primeira coisa, antes de falar qualquer coisa, você precisa aprender a ler o contexto. E isso é uma coisa que é muito importante e, na minha visão, faz parte da diferença entre o Dev Júnior e o Dev Pleno e o Dev Sênior. Em graus diferentes, né, o Dev Pleno e o Dev Sênior, eles têm uma habilidade de ler e entender o contexto da situação. Por que eu digo isso? Porque, apesar de eu falar que gambiarra é uma coisa ruim e que, cara, vai dar problema em algum momento aí em produção, é, em muitas situações, infelizmente, é necessário. Então, veja que eu não sou o senhor perfeito, eu não estou falando para você ser também. É, todo software tem gambiarra e todo dev, em algum momento da carreira, já fez alguma gambiarra em produção. Não estou dizendo que eu sou 100% contra isso. Não é isso. É só que você precisa aprender a entender o contexto. Entender em que situações é realmente necessário fazer uma gambiarra. Por exemplo, se você está com um software parado em produção e você precisa fazer alguma coisa para pelo menos o software voltar a funcionar, cara, com certeza é uma situação onde você tem que optar pela gambiarra. E aí realmente vem o depois a gente arruma. Mas se o software está parado e você está com uma operação lá, que às vezes está perdendo dinheiro por causa disso, cara, faz a gambiarra lá e bota o negócio no ar. Mas eu digo para você que precisa aprender a ler o contexto, porque na maioria das vezes não vale a pena. Não vale a pena. E quando eu digo sobre ler o contexto, né, o dev que escuta eu falar esse tipo de coisa começa a usar esse lance da situação, da necessidade, como uma muleta. E aí você fala, cara, aqui eu preciso mesmo porque o meu projeto está atrasado, então vou fazer essa gambiarra. Eu preciso mesmo porque eu tenho que entregar isso aqui logo para pegar a próxima atividade, então vou fazer uma gambiarra. Você não pode usar essas coisas como desculpa. E para você entender quando não é uma desculpa, né? Quando é preguiça sua, quando você não está com vontade de fazer as coisas, você precisa aprender a ler o contexto. E como que você faz para ler o contexto? Não são coisas que você, obviamente, com experiência você vai aprender, né? Mas não são coisas que dependem exclusivamente de experiência. Né? Ou melhor, até depende um pouco de experiência. Você precisa passar pela situação para começar a aprender. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não precisa ser um profissional de 40 anos de área para conseguir ler um contexto de situação. É só você parar para entender as coisas, né? Para entender a urgência que você tem para fazer essa gambiarra. Se existe realmente a necessidade. Uma coisa que te ajuda bastante nesse sentido é você aprender a projetar cenários. O que é projetar cenários? É você começar a vislumbrar ou até a discutir com o seu time, discutir com o seu gestor e aí sim argumentar com ele cenários possíveis que podem acontecer. Por exemplo, você pode pensar aí, ó, o que pode acontecer no futuro?
Se eu fizer uma gambiarra desse tipo aqui, ó, que tipo de consequência a gente vai ter no futuro? Como o exemplo que eu dei aí do IOF. Será que se eu colocar o IOF fixo, eu posso ter uma consequência grande no futuro? Será que, por exemplo, o IOF muda com muita frequência e eu posso ter problema na manutenção disso aqui? Será que de repente vai ser difícil de encontrar? E aí o time não vai conseguir dar manutenção e isso aqui vai gerar um bug monstruoso e a gente não vai conseguir achar ele nunca mais? Será que a gente quer ou será que a gente pode lidar com isso se acontecer? Se no pior cenário aqui, cara, caiu o mundo e mudou o IOF e começou a dar bug em produção, a gente não viu. Será que a gente quer lidar com isso? Ou será que a gente pode lidar? Porque às vezes você quer, mas não pode. Então, são perguntas para você fazer, para você conseguir listar prós e contras sobre a sua gambiarra, sobre aquilo que você vai entregar de qualquer jeito mesmo, para depois um dia, quem sabe, arrumar. Que obviamente você não vai arrumar nunca. Mas começa a fazer essas projeções. E, de novo, não precisa fazer sozinho, sozinha, no seu cantinho, não. Fala com o seu gestor, fala com o seu chefe. Começa a trocar essa ideia com ele ou com ela. Porque isso ajuda até a conscientizar. Muitas vezes, o seu gestor dá esse tipo de sugestão ou fala esse tipo de frase porque ele não tem a noção de que isso gera problema futuro. E criar essa consciência pode mudar a forma como ele enxerga as coisas. Eu sei que é ruim falar isso desse jeito, mas é muito fácil você falar algumas coisas se não é você a pessoa afetada. Tem muito gestor, tem muita gestora, muito chefe que é só gestor, não participa do dia a dia do time. Ele não vê as dificuldades, não mexe no código. E nem acha que tem que mexer. Quem faz a gestão não pode ser programador. Você faz uma coisa, você faz outra. Mas muitas vezes não tem o contato de dia a dia. Ele não sabe que você passa perrengue para dar manutenção nesse tipo de código. Então, trazer essa conversa à tona também traz consciência para quem está na gestão. E isso é uma conversa muito produtiva. É aí que você começa a mudar algumas coisas. Uma outra coisa legal que essa conversa pode trazer, né? Você vai começar a dividir a responsabilidade. Dividir a responsabilidade com o seu chefe, com a sua gestão, com as pessoas que estão no comando, para tomar essa decisão juntas. Olha, eu sei que você quer que entregue assim mesmo, mas veja as consequências. Veja os contras. A gente tem prós também, mas tem contras. Olha esses contras. Será que a gente quer lidar com isso? Leva essa responsabilidade para outra pessoa também, para ela sentir o peso da decisão. E outra, joga essa responsabilidade para o time também. É muito bom ter essa conversa com o time. Às vezes o próprio time não consegue ter essa visão. E aí você acaba criando, primeiro, uma consciência coletiva sobre o problema. Quanto mais gambiarra a gente faz, pior o código fica. A qualidade é afetada. E aí vai piorar o tempo de manutenção, vai começar a gerar mais bug. E às vezes o time não tem essa consciência. E também o fato de você dividir com o time, pedir a opinião do time, muitas vezes faz o seu gestor pensar duas vezes. Porque se a maioria do time fala para não fazer, ele começa a repensar se ele quer que entregue assim mesmo. Se ele quer que entregue na pressa, sem pensar direito. Porque, como assim todo mundo falou que vai dar problema e eu sou o dono da verdade aqui, eu vou falar que não dá problema e que depois a gente vê? Então isso gera uma carga de responsabilidade maior também na gestão. E não estou falando que é para descontar tudo, porque ele vai ser o culpado, ou você vai ser o culpado, o coleguinha vai ser culpado. Não é para achar culpados aqui. É para todo mundo se conscientizar, né? E sentir o peso da responsabilidade. E a segunda frase é, cara, top 3 reclamações que eu escuto aqui no canal e nas redes sociais. Quando seu chefe fala, eu sei que é importante fazer teste, eu sei que ele tem valor e que é bom entregar software com mais qualidade, mas a gente tem que entregar logo. Então, cara, faz o teste depois aí que tá tudo certo. Essa é uma das frases que mais traz à tona a questão da cultura de testes. Quando a gestão diz que é importante, mas não prioriza. No fundo, para a gente
que é dev, isso fica parecendo que é politicagem. Que a pessoa fala que é importante só porque tá na moda, porque tá todo lugar fala que tem que fazer teste. E de verdade mesmo, às vezes é só politicagem mesmo. Tem muito gestor que fala, mas não acredita. E essa frase é um reflexo disso, né, de alguém que realmente é, pode até achar que é importante ali, mas no fundo, acha que pode ficar para depois porque não é tão importante. Isso tem algumas coisas para a gente explorar ainda, vamos falar disso daqui a pouco. Mas realmente soa como uma grande politicagem, né? Então, qual que é o problema dessa frase aí? Ela mostra que qualidade não é uma prioridade, nem para a gestão e nem para a empresa. Muitas vezes as pessoas acham que isso vem da própria empresa, né? Vem da diretoria como um representante, né? O diretor, a diretora ali de TI, quando fala isso, fica soando como se a empresa estivesse falando, né? Um representante da empresa disse que teste é importante, mas entrega logo aí, depois a gente vê. E esse é uma das coisas que eu acho que mais incomoda os devs, né? A gente acha que nas outras empresas vai ser diferente. Ah, porque na minha empresa não se prioriza a qualidade, né? E infelizmente não é verdade. Na maioria das empresas é assim também. Não é uma coisa específica de uma empresa, ou de um gestor, ou de um diretor, ou de um chefe. É uma coisa que está espalhada pelo mercado. Uma das coisas que causa isso, principalmente, aí, pelo menos na minha opinião, é urgência. A gente está sempre correndo atrás de coisas urgentes. E aí, esse é um outro problema dessa frase, né? Ela acaba criando um senso de urgência que é perigoso, porque é no meio da crise, né, que as coisas acontecem. Então, você vê que a cultura da empresa ela é bem focada em determinados pontos ali, ela prioriza determinadas coisas, quando mesmo nas crises ela não deixa de fazer, ela não deixa de respeitar essa cultura que foi implantada. Então, por pior que seja aqui o senso de urgência que, que você está vivendo, né? Por pior que seja a situação que você está vivendo, muitas vezes é perigoso você abrir mão de entregar um software de qualidade, de fazer testes, principalmente o teste unitário, né? Só porque você acha que tem que entregar rápido, né? Que você vai ganhar com velocidade. Muitas vezes, como a gente já viu antes aí, você perde velocidade porque você até entrega rápido, porque com teste realmente vai demorar mais, mas muitas vezes você entrega sem teste e coloca bug em produção, né? E o que você pode fazer depois de ouvir essa frase? Eu sei que ela incomoda muito, né? Porque parece que ninguém tá ligando para a qualidade, mas dá sim para você lidar com isso de uma forma boa, ou pelo menos que caminhe para uma mudança futura. Primeira coisa que você precisa fazer não é xingar seu chefe, não é ficar discutindo nem batendo boca. Não quero que você seja demitido ou demitida porque você ficou discutindo as coisas com seu chefe aí. Não é isso. Primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver empatia. Olha só, hein? Por mais esquisito que pareça, a gente precisa se colocar no lugar da gestão, se colocar no lugar da chefia para entender o ponto. Porque muitas vezes não é uma ignorância pura. Talvez em alguns momentos até seja, mas muitas vezes não é. Esse tipo de frase aparece como uma defesa. Como assim a defesa, André? Muitas vezes a pessoa que está te falando isso, ela está pressionada. Ela está se sentindo pressionada pela entrega. Porque às vezes o seu chefe, no nível de hierarquia ali, ele tem um chefe acima dele que está cobrando. Ou ele tem um cliente que está enchendo o saco dele lá, pedindo a entrega o mais rápido possível. E aí o que ele está fazendo, o que essa pessoa está fazendo com você, apesar dela saber que realmente é importante fazer teste, ela precisa responder a essa pressão. Ela precisa dar alguma resposta. E essa resposta é entregar. Eu já vi casos onde a gestão preferia entregar com bug do que não entregar. Porque tinha um time de testers, tinha um time de QA, um time de outros testadores ali de outras áreas, e eles estavam ociosos. E eles tinham que receber trabalho para poder andar. Então, o gestor achou melhor liberar cheio de bug mesmo,
para pelo menos a galera ter alguma coisa para testar. Olha que situação que a gente acabou ali no meio do trabalho. E por pior que você acha que seja isso, é uma situação muito comum, acontece bastante. Então, às vezes, não é porque exatamente seu chefe não gosta de teste e que ele não prioriza a qualidade. Ele até deve saber que é importante testar para ter mais qualidade, mas às vezes ele está sucumbindo ali a uma pressão externa. Porque no fim do dia mesmo ali, cara, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer entregar software de qualidade. Quer entregar software que resolve os problemas do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. São coisas que a gente escuta na faculdade, são coisas que você escuta no mercado. Então, ninguém está jogando contra. Talvez existam pessoas que estão jogando contra a empresa, mas acredito eu que na grande maioria dos casos aí, todo mundo quer fazer um bom trabalho sempre e quer ser reconhecido por esse bom trabalho. Então, se colocar no lugar do outro faz você parar para pensar um pouco em coisas que você não pensa. É muito fácil acusar, é muito fácil apontar o dedo e falar que você está errado, que você não sabe das coisas, que você não, ou que a empresa não gosta, ou que a empresa não quer, que a empresa é uma porcaria, ou que o meu chefe é uma porcaria. É muito fácil apontar esse dedo desse jeito. Então, antes de sair fazendo reclamações ali, reclamando no café, apontando o dedo para os outros, tenta desenvolver empatia. Se colocar no lugar do outro, às vezes é difícil. E essa conversa, que você pode inclusive ter com o seu próprio chefe mesmo, perguntar o que está acontecendo. Por que a gente tem que liberar logo esse negócio desse jeito? Estão pressionando? É isso? O que a gente quer saber? Por que tem que fazer esse movimento agora? Não é melhor a gente testar? Você sabe que é melhor. E aí você vai para uma conversa mais amigável, para uma conversa mais aberta. Isso melhora o clima com o time. E isso vai melhorar a sinergia entre os devs e a chefia também. São conversas muito importantes para se ter. Uma outra coisa bem legal para você fazer nessas situações é aprender com o histórico do seu time. Para olhar no passado, nas últimas entregas que vocês fizeram, 6 meses, mais ou menos, ou o quanto você conseguir lembrar aí, ou se vocês estiverem registrados. Por exemplo, se vocês já fizeram entrega sem teste. Pô, se o teor da conversa é, cara, testar é importante, mas entrega logo, será que a gente já entregou sem teste? Como que foi antes? Nessas situações que a gente entregou, como que o time performou? Valeu a pena? Porque é importante entender que o teste consome tempo. E não existe mágica. Então, se você não fizer teste, ou fizer menos teste, você vai entregar mais rápido. Isso é uma certeza. Agora, vale a pena? Será que às vezes você consegue entregar sem teste, consegue entregar também com uma qualidade boa? Eu já vi times que até conseguem. Não é uma coisa sustentável, isso eu posso te garantir, porque eu já passei por isso várias vezes. Mas, às vezes, num período curto, 2 meses, 3 meses, vocês conseguiram entregar sem teste, ou com poucos testes. E valeu a pena. Vocês ganharam tempo. Então, são momentos ali onde você precisa começar a entender o histórico. Na maioria das vezes você vai ver que, cara, foi sempre uma desgraceira. Você entrega sem teste, volta bug. Eu já vi time subir coisas para testar em ambiente antes da produção, né? E o sistema nem abrir. O dev não fez nenhum smoke test para ver se o sistema estava abrindo. Nem a primeira tela estava logando se não estava. Teve um erro de deployment. A gente mandou fazer um teste ali sem nem fazer um teste mínimo. Então, geralmente essas coisas não valem a pena. Se você começar a recuperar o histórico, é muito fácil convencer a gestão de que testar é importante sim. Não adianta, ó. Olha quantas entregas a gente já fez. Essa é a hora de você jogar na cara mesmo. E falar, olha aqui, ó. Você está falando para a gente entregar, que teste importante, mas entrega rapidão aí. Mas, cara, olha quanta entrega a gente fez sem qualidade. Será que vale a pena? Será que a gente quer repetir os erros? Quer continuar fazendo a mesma coisa toda hora? Vai ter os mesmos resultados. Vamos mudar isso aqui. É uma conversa que você tem que não é só pautada em coisas que você acha. É em coisas que você aprendeu com o histórico do time. Isso enriquece a discussão. Gestor, chefe,
gosta desse tipo de coisa. E quando você faz, você começa a ser visto de outra forma. Você começa a ser visto como alguém que enxerga o processo, que se preocupa com o processo, né? Se preocupa com o todo. E isso é muito legal para a sua evolução de carreira, até dentro da empresa mesmo, porque as pessoas vão te olhar de um outro jeito. E aí também você deve estar pensando, pô, beleza, na maioria das vezes provavelmente dá errado. Mas você falou que às vezes dá certo, num curto espaço de tempo. E se o histórico for bom, o que a gente faz? Porque a gente vai falar, pô, a gente tentou outras vezes e entregou, fez uma boa entrega sem teste mesmo. Então, cara, vamos ter que entregar sem teste agora também? Continua o ciclo aí? Se você está aqui, provavelmente você sabe que isso não é sustentável. Que em algum momento você vai ficar entregando sem teste, você vai colocar bug em produção. Você vai colocar bug em um monte de lugar aí. Vai gerar código que é de ruim de manter. E né, vai gerar N outros problemas aí. Então, se você tem vontade de fazer o teste, mas você não encontrou argumento para combater isso aí, de pô, o teste é importante, mas entrega logo, não fica remando contra a maré. Eu sei que às vezes dói falar um pouco esse tipo de coisa, né? Mas ficar batendo, dando um murro em ponta de faca, não vale a pena às vezes. Né? Mas, por outro lado, eu também, isso não quer dizer que eu estou falando para você aqui que não precisa fazer teste. Se você acredita que o teste é benéfico, você realmente acha que o teste pode te levar para outro nível, faça teste. Não deixe de fazer. Só porque alguém falou que teste é importante, mas tem que entregar logo. Não deixa de fazer as coisas que você acredita. Você acha que vai ser benéfico, que vai valer a pena, faça o teste. Não precisa testar tudo, mas faz teste. Por melhor que seja, sempre pode ser melhor. Então, se o seu time fez a façanha aí de entregar, ao fazer algumas entregas ali em sequência, sem teste e com boa qualidade, se você fizer teste, então a qualidade do time vai arrebentar. Então não deixa de fazer o que você acredita só porque alguém falou que não precisa ou que alguém está te apressando, está colocando uma pressão ali para as coisas acontecerem. Mas também não precisa se matar e trabalhar horas a mais ou fazer mais do que você consegue. Né? Faça o que você pode fazer ali. Mas se você acredita, investe nos testes que vai ter bom resultado. Eu garanto para você que vai dar bom. E a última frase. Deixa para fazer o teste quando estiver mais tranquilo, quando o nosso trabalho aqui estiver um pouco mais relaxado, a gente tiver mais tempo, aí você faz o teste. Por agora, cara, faz sem mesmo. E aí, entrega desse jeito aí, quando tiver mais fácil, a gente começa a pensar em teste. E esse tipo de frase, cara, toda vez que eu escuto isso, eu dou risada. Vale também para outras coisas. Por exemplo, vale para arquitetura e para dívida técnica. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar isso? Cara, deixa para resolver essas dívidas técnicas aí quando tiver mais tranquilo. Deixa para arrumar essa arquitetura quando tiver mais tranquilo. E qual que é o problema dessa frase? Eu acho que você deve concordar comigo aqui que ela é engraçada, porque, cara, nunca fica mais tranquilo. Eu trabalho na área já há 20 anos e, cara, nunca ficou mais tranquilo, sempre ficou pior. É claro que a gente tem fases na vida, né? Nossa carreira ela não é uma crescente de caos e um monte de problema e correria. Obviamente a gente tem ondas de tranquilidade, né? Mas de forma geral, seu ambiente de trabalho, se você deve, provavelmente ele nunca vai ficar tranquilo o suficiente. A gente está sempre correndo atrás de problema, tem que estudar, tem que migrar as coisas, tem que alterar não sei o que, tem que corrigir, tem... Cara, é muita coisa que a gente faz, é muita coisa que a gente aprende. Então, tranquilidade para dev. Se você entrou na área de dev e achou que sua vida ia ser tranquila, porque você queria ter uma vida beleza, igual o pessoal posta aí no LinkedIn, nas redes sociais, trabalhando na praia, trabalhando de frente para uma casa, num matão ali, numa casa de campo, cara, eu sinto muito, mas aquilo lá é propaganda enganosa. A pessoa pode estar na praia, ela pode estar na casa de campo e pode estar muito legal lá. Mas o trabalho em si não é a tranquilidade em pessoa. A gente está sempre correndo atrás de urgências, a gente está sempre no meio do caos. Mesmo que às vezes está mais tranquilo,
Nunca vai estar tranquilo o suficiente para você resolver dívidas técnicas, para você fazer teste unitário e nem para você melhorar a arquitetura do seu software. Quanto mais a empresa que você trabalha cresce, mais trabalho você ganha. Não tem jeito. E isso é bom, isso é positivo, porque isso garante o seu salário. Então não encare isso como uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que não adianta ficar se enganando. Porque se você ficar se enganando achando que um dia vai ser tranquilo para você fazer teste, um dia vai ser tranquilo para você resolver dívida técnica, tudo isso aí vai acabar virando um sonho distante. Ah, eu queria tanto fazer teste. Ah, eu queria tanto melhorar a arquitetura desse software. Mas não dá, né? Nunca tenho tempo, nunca está tranquilo. Essa que é a parada. O negócio vira um sonho distante. Então, o que você pode fazer quando você escuta essa frase engraçada ali, além de dar risada, né? Agora você vai começar a rir também quando seu chefe falar. O que você pode fazer a respeito disso? Eu acho que o ponto mais importante aqui é aprender a argumentar com dados e não com opiniões. Porque opinião, você pode achar o que você quiser. Porque seu chefe também vai achar. Agora, com dados é mais difícil. Não dá para ficar argumentando em cima dos dados, refutando os dados, se são dados reais. Então, que dados você pode coletar para poder falar essa parada do deixa para fazer teste quando estiver mais tranquilo? Primeiro dado. Quanto que custa se o sistema parar em produção? Será que vocês têm essa noção? Eu trabalhei num software que era um software muito movimentado, ele fazia muitas vendas todos os dias, é um software muito utilizado, tinha bastante usuários simultâneos ali, bem crítico. E toda vez que ele saía do ar, a cada 1 hora, era 1 milhão que ficava parado na mesa. R$ 1 milhão. Era um movimento ali aproximado, né? Claro, são números que a gente tem ali da própria gestão, né? Mas era o número que a gente tinha. Imagina a preocupação do time de colocar bug em produção, sabendo que se acontece alguma coisa, o sistema para, a gente perde 1 milhão por sua culpa. Cara, gera um peso muito grande. O número gera. Eu não estou falando sobre 1 milhão, não. Pode ser R$ 100, pode ser R$ 1.000, pode ser o dinheiro que for. Mas você precisa ter esse número. É importante para argumentar. Porque se você não fizer teste direito, se você não definir uma boa arquitetura, se você não resolver suas dívidas técnicas, em algum momento o sistema pode parar em produção. Será que isso vale a pena? É difícil argumentar contra isso, né? Um outro número interessante para você ter: quanto tempo o time gasta com bugs? Será que vocês já mediram o tempo que o seu time fica parado atrás de bug? Porque o bug, ele não é uma coisa que você olha, descobre o que é e corrige. Geralmente, você precisa fazer uma análise, né? Então já é um tempo que você pega para entender o problema, depois um outro tempo para você simular o problema, chegar ali numa possível correção, testar a correção e colocar ela em produção. Quanto tempo o seu time gasta com tudo isso? Se você começar a levantar esse tempo, eu garanto para você que vocês, e para o seu time todo também, que vocês vão se surpreender com a resposta. Cara, as empresas gastam um tempo gigantesco com bug. É que poucas empresas medem isso de verdade. A gente costuma ter um budget de projetos, né? Quanto você tem para gastar num projeto ali, que é um investimento, né? Para pagar as pessoas, para não sei o quê. E quando entra como bug, com sustentação em produção, né? Cuidar do software em produção, geralmente é uma despesa fixa. Então, a maioria das empresas não faz uma triagem exata desse dinheiro. Ela não sabe quanto gastou, porque já tem uma verba dedicada. Se você parar para ver quanto tempo, não precisa ter um valor exato, tá? Começa só multiplicando as horas. Pega em uma semana. Quanto tempo seu time ficou olhando bug? Pessoa por pessoa do time. Aí você soma as horas, você vai ter uma média ali da semana. Multiplica aí por 4, na média, né? Um mês, 4 semanas. Você vai ter aí a quantidade de horas que o seu time gasta corrigindo bug, mais ou menos numa média. É bastante tempo, eu garanto para você que vocês vão se surpreender. E próxima vez que o chefe falar, pô, deixa para fazer o teste quando estiver mais tranquilo, ele vai lembrar desse número aí de correção de bugs. É um número bem impactante mesmo. Uma outra coisa para você medir,
Se o tempo de manutenção do software aumentou. Quanto tempo vocês gastavam para fazer uma nova funcionalidade, por exemplo? Ou até para corrigir um bug mesmo. Às vezes a gente acha que corrigir bug é só alterar uma linha, né? Essa linha aqui tá com problema. Às vezes é, mas às vezes, cara, é um processo inteiro que você tem que alterar. E dá um trabalho desgraçado fazer essa alteração. Porque daí se altera num lugar, você vai ver que tem a regra duplicada em outro lugar. Será que se a gente tivesse feito um bom teste, teria evitado a duplicação? Eu não sei. Mas será que se a gente tivesse investido melhor em arquitetura, teria menos duplicação? Aí provavelmente sim. Então, tudo isso, né, toda essa análise, vai te trazer uma realidade numérica das coisas. Né? O quanto não fazer teste realmente custa. O quanto não resolver seus problemas de arquitetura realmente custa. São coisas muito legais para você ter na ponta do lápis. Você vai tirar uma vez, você pode tirar isso 2 vezes por ano, uma vez a cada 6 meses. É suficiente só para você ter uma ideia. É um negócio bem legal e um efeito colateral disso é que o seu chefe vai ter essa informação para passar para o chefe dele. E essa informação vale ouro. Vale ouro para quem cuida de dinheiro, para quem cuida do budget da equipe ali. Uma outra coisa que você pode fazer é comece a fazer teste. Começa por você. Começa a fazer teste, começa a fazer uma modelagem melhor. Começa a fazer refactoring de arquitetura. Começa a resolver as dívidas técnicas que você encontra. Começa você. E eu não quero que você pare aqui de fazer tudo que você está fazendo para resolver todos os problemas que o software tem. Não precisa. Segue o mantra. Faça o melhor que você pode com o tempo que tem. Se você tem 10 minutos por dia para fazer isso, faça 10 minutos. Só tem 10 minutos para fazer teste no software? Testa por 10 minutos. Você não precisa testar o software inteirinho. Você não precisa revisar a arquitetura do software inteirinho. Faz com o tempo que você tem. Porque isso vai gerar um ganho. É melhor do que não fazer. É melhor do que ficar esperando, a situação fica mais tranquila. E quando você começa a fazer, você começa a liderar pelo exemplo. Porque se você faz e tem resultado, o seu time começa a te imitar. Seu time começa a te seguir. O time que eu trabalho hoje, que já mudou algumas pessoas ali do time, já faz um tempo que eu tô lá, o time não fazia teste nenhum. Era 0 teste unitário no software. Era 0 teste de qualquer coisa ali. O pessoal testava mais ou menos. Apertava F5 no Visual Studio e saía debugando. Depois que eu entrei no time e comecei a fazer mais teste, não fiquei falando para as pessoas fazerem, não fiquei exigindo nada. Eu só fazia e mostrava. O time começou a ver resultado nas entregas. E depois que o time vê o resultado, ele começou a imitar, começou a fazer teste, sem eu falar nada. Porque eles veem resultado, eles também querem ter o mesmo resultado que você. Então, liderar pelo exemplo, cara, faz toda a diferença para sua carreira. Juntando essas duas pontas aí, ó, liderar pelo exemplo, fazer, né, e melhorar o resultado que o seu time entrega e trazer dados para discutir. Não trazer opiniões, eu acho que porque eu vi num artigo, porque eu li num livro. Não, olha o cenário que a gente está. Olha quanta gente gasta com erro. Olha quanta coisa boa a gente podia fazer com esse dinheiro. Ter toda essa conversa aí faz a gestão, faz o seu chefe olhar para você de um jeito diferente. Você começa a se destacar do resto. E ele começa, a chefia, a gerência, ela começa a perceber que você pode estar aberto, pode estar aberta a outros desafios, a pegar uma liderança, a de repente fazer mais coisas, para conseguir ter um cargo melhor, ser promovida, virar pleno, virar sênior. É desse jeito que você consegue demonstrar a sua capacidade, além do código. E para concluir a nossa conversa aqui, eu vou reforçar o que eu falei lá no começo. Essa conversa aqui não é para você pegar ranço dessas frases, ou pegar mais ranço, né, se você já tem. Não é para você ficar com raiva, não é para você ficar postando na rede social, olha aí, chefe, viu que eu falei que isso aqui é uma porcaria que o cara falou aí, ó.
Para de falar isso aqui. Eu tenho um chefe que fala isso aí e é um desastre. Não é para você fazer nada disso. Eu quero que você entenda que o papel do chefe, o papel da gestão é fazer escolhas. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente precisa fazer escolhas e às vezes elas não são as melhores do mundo. E às vezes você tem boas intenções, mas você não faz boas escolhas também. E tá tudo certo, a gente não é perfeito. Isso acontece. Mas eu quero que você entenda. E se o papel da liderança, se o papel do chefe é fazer escolhas, seja o dev que ajuda nas escolhas. Seja o dev que oferece mais do que além só programar. Além de código, além de software. Seja o dev que oferece mais coisas. É assim que você se destaca. É assim que você sai da média. E aí, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você começa a participar da construção de um fluxo de trabalho. Quando você começa a participar de outras coisas ali que cercam o bem-estar do time como um todo. Não só o seu. Não só o codiguinho ali do software. E não estou falando que isso é ruim não, tá? Isso é bom também. A gente precisa se preocupar com o código do software, precisa se preocupar com a qualidade do que a gente entrega sim. Mas o dev que participa desse tipo de conversa, que traz essas conversas, né, ele acaba se destacando dos demais. Ele acaba demonstrando para a liderança que ele também tem capacidades de liderança. Ou seja, nesse âmbito você tem mais chance de ser promovido, de ser promovida. É assim que a gente consegue uma evolução maior na carreira. Seja o dev que ajuda nas escolhas. Isso também vai te ajudar a entregar com mais qualidade, por tabela. Né? Mas com certeza vai te dar mais chance de ser promovido, de receber um aumento de salário, de virar pleno, de virar sênior, e você vai se destacar dos demais, e não só na empresa, no mercado como um todo também. Você vai ver que as pessoas começam a lembrar de você quando elas saem da empresa e vão te indicar lá na empresa nova que elas estão para participar de repente de um cargo de liderança que você já queria, ou para mudar de áreas ali de um jeito melhor, ganhando mais também. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixa um comentário aqui nesse vídeo, me conta se você tem outras frases que você costuma ouvir do seu chefe e que parece que enfiou uma agulha aqui no seu cérebro que você não gostou, para a gente ver também, de repente temos mais dicas aí para compartilhar do que você pode fazer sobre isso. E se ajudou mesmo, compartilhe esse vídeo com mais devs para fazer esse conteúdo alcançar mais pessoas e ter cada vez mais devs no mercado entregando um software de qualidade. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.